A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Gilson Leite aqui mais uma vez, e eu quero compartilhar com vocês hoje um vídeo um pouco diferente. Como eu havia dito, nós vamos postar também alguns vídeos no canal sobre devocionais, uma meditação bíblica, uma palavra que possa servir para a sua edificação, para o seu elevo espiritual, para que você possa ter aí também um momento de devocional, um momento de meditação. A meditação de hoje, o nosso tema é não perca o seu tempo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, o versículo 15 até o versículo 17, diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não sejam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem as oportunidades que vocês têm. Não sejam como as pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então, aqui no versículo de número 15, da carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 5, Paulo está orientando os irmãos a ficar atentos à sua maneira de viver, para eles viver como sábios. Se nós lermos o livro de Salmos, capítulo de número 90, versículo de número 12, Moisés escreveu o seguinte: faze com que saibamos como são poucos os nossos dias de vida, para que tenhamos assim um coração sábio. Então, quando Paulo está orientando aos Efésios, dizendo para que eles atentem para a sua maneira de viver, para que eles não vivam como os ignorantes, mas para que eles vivam como sábios, aqui no capítulo de número 90, no versículo 12 de Salmos, nós temos Moisés pedindo a Deus para dar-lhe sabedoria, para que ele possa compreender que os dias da sua vida são poucos. Então, a partir do momento que nós entendemos que a nossa vida é curta, que a nossa vida é passageira, a partir do momento que nós entendemos que a vida passa muito rápido, nós vamos entender as demais orientações de Paulo, né? Que nós não vamos, então, ao entender a brevidade da vida, nós não vamos gastar o nosso tempo com aquilo que não edifica, nós vamos procurar aplicar o nosso tempo naquilo que vai trazer frutos e que vai trazer proveito para a nossa vida. Então nós não vamos gastar tempo com aquilo que não nos edifica espiritualmente e vamos poder aplicar o nosso coração em servir a Deus, dando prioridade ao reino. Porque esse é o objetivo quando Paulo diz não viver como ignorantes, aqueles que ignoram o conhecimento de Deus, aqueles que ignoram a palavra de Deus, mas viver como sábios. Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então o sábio é aquele que teme a Deus. E aquele que teme a Deus, ele procura servir a Deus, viver de acordo com o reino de Deus. Então nós temos que buscar a sabedoria de Deus, porque os nossos dias são poucos e precisamos estar atentos à nossa maneira de viver. Precisamos viver para a glória de Deus. Então nós somos criados com o propósito de glorificar a Deus e servi-lo. Então, se você entender que os dias são breves e que nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, nós vamos fazer isso com foco, com objetivo e entender que cada dia da nossa vida nós temos que cumprir esse propósito. Número 2, precisamos aproveitar as oportunidades que temos. Por causa dos dias maus, podemos nos envolver com o sofrimento dos dias maus e perder tempo com coisas irrelevantes para a nossa edificação. Aqui quando Paulo fala, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Os dias em que vivemos são dias maus e nós precisamos aproveitar bem as oportunidades. Então, às vezes, por causa das circunstâncias adversas, nós podemos deixar passar as oportunidades que Deus nos dá, deixar passar todos os momentos em que nós podemos servir a Deus, servir o reino de Deus, em que nós possamos ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Então, se nós conseguirmos entender que os dias são maus, que nós precisamos remir o tempo, que nós temos pouco tempo para cumprir de fato o nosso propósito, porque a vida é curta, nós vamos aproveitar cada instante, cada segundo e cada minuto, vivendo ele para a glória de Deus e servindo ao reino de Deus.
A terceira orientação é que os irmãos em Éfeso devem buscar entender a vontade de Deus. Aqui no versículo de número 17 de Efésios capítulo 5, Paulo fala: não haja como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então Paulo orienta que os irmãos deveriam buscar entender a vontade de Deus, para saber o que Deus quer que nós façamos. Tem uma breve ilustração que eu achei muito interessante. Uma certa mulher disse que faria um bolo de chocolate, o bolo de chocolate mais gostoso do mundo. Ela procurou por todo o mundo, em todos os países, a melhor receita de bolo de chocolate. E ela dizia consigo mesma: vou fazer esse bolo de chocolate, o bolo de chocolate mais gostoso do mundo, e vou levar para Deus. Então ela assim fez, achou a receita do bolo de chocolate mais saboroso do mundo. E então ela foi até diante de Deus e entregou esse bolo. E ela disse: Deus, aqui está o bolo de chocolate mais gostoso do mundo. Deus olhou e disse para ela: que bom, esse é o bolo de chocolate mais gostoso do mundo, pena que eu gosto de bolo de morango. Então, se ela tivesse tido o mínimo cuidado de saber qual era a vontade, qual era o gosto de Deus, ela não teria cometido um erro e uma falha tão grande. E eu e você não podemos, sabe por quê? Porque quando estivermos diante de Deus, não teremos como recuperar o tempo perdido. Então, por isso, busque hoje a vontade de Deus. Por isso que Paulo fala tudo isso. Atente para a sua maneira de viver, os dias são maus, procure fazer a vontade de Deus, procure agradar a Deus e busque conhecer a vontade do Senhor. Então, no versículo 15, ele fala para prestar atenção na maneira de viver. No versículo 16, ele fala que os dias são maus, então aproveitem bem as oportunidades. E aqui, oportunidades fala de tempo. As oportunidades falam do seu dia a dia, as oportunidades falam da sua vida. Então, ele está mandando prestar atenção para que a gente possa sondar a nossa vida, ver como estamos vivendo, se estamos vivendo para a glória de Deus ou não. Fala para a gente aproveitar bem esse tempo, essa oportunidade que Deus está dando. E no versículo 17, ele fala que nós temos que viver como pessoas que têm juízo. Nós temos que viver como pessoas sábias, para procurar entender o que o Senhor quer que vocês façam. Então precisamos estar atentos à nossa maneira de viver, buscando a sabedoria de Deus e procurar entender a sua vontade, para que assim possamos cumpri-la. E isso precisa ser o mais rápido possível, pois os nossos dias são como erva, logo passa. Viva para Deus hoje, viva para Deus agora, viva para Deus sempre. Deus abençoe a sua vida, que este devocional te ajude a ser alimentado mais uma vez na sua vida espiritual. Um forte abraço e que Deus abençoe.